paz do Senhor, muito bem-vindo à nossa querida ADFM 88.7 e da TV AD Belém, onde nós estamos com o programa Palavra em Foco. Essa programação que começa hoje para trazer a você respostas bíblicas com profundidade teológica. É muito importante você divulgar a nossa programação. Está começando um novo tempo e certamente Deus entrará com providência trazendo respostas às suas dúvidas bíblicas. É muita gente falando, muita gente comentando, mas aqui você vai ter a presença dos grandes pastores que eu respeito muito como teólogos, como homens de Deus, que estará junto nessa programação, nos trazendo literalmente o esclarecimento de dúvidas de qualquer outra área. Nós teremos aqui na nossa bancada a presença do pastor Wilson Faraço. O pastor Wilson Faraço é pastor setorial em Pinheiros, setor 34, é coordenador do curso de graduação e pós-graduação em teologia da FAESP, também doutorando em teologia bíblica canônica pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, a conhecida PUC de São Paulo, e também mestre em teologia bíblica canônica pela PUC também, e é pós-graduado em administração de negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, também graduado em logística empresarial pela Faculdade Flamingo, é bacharel em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, integralização, e é bacharel em teologia também pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Pastor Wilson Faraço estará junto com o meu amigo, meu irmão, pastor Edivaldo de Jesus, que também é mestre em teologia, bacharel em direito, autor premiado de vários livros, muitos desses livros best-seller, comentador da Bíblia, do pregador pentecostal, da mulher pentecostal, do jovem pentecostal. É esta Bíblia que já tem feito uma transformação, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo de língua portuguesa, tem chegado esse trabalho, trazendo aos pregadores do mundo a grande facilidade de ter certeza da sua própria fé pentecostal. E também o pastor Edivaldo é membro da Comissão de Apologética da CGADB e pastor setorial da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor 18 de Vila Espanhola. Esses dois homens, que são realmente profundos teólogos, estarão conosco aqui todos os programas, respondendo a sua dúvida, trazendo orientação direta. E eu disse aqui, quando nós iniciamos essa programação, sobre a necessidade de não termos um debate. Por que não um debate? Porque aqui nós traremos esclarecimento. Muitos debates você fica na dúvida de quem está certo e quem está errado. Aqui a verdade vai priorizar, a verdade que vai fundamentar a sua fé, que vai tirar todas as suas dúvidas. E esse programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com o seu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso querido vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior, aonde estarão naturalmente nos orientando, nos direcionando, dando a direção dessa programação. Um prazer enorme ter você conosco. Eu quero te pedir, divulgue, mande para alguém. Muitas pessoas estão sendo bombardeadas por informações que não são reais, que não são verdades, trazendo dúvida à tua fé e de muitas pessoas. E aqui, no programa Palavra em Foco, você vai ter esclarecimento dessas verdades. E hoje o programa começa no mês da mulher, falando sobre uma dúvida que está no coração de muita gente. Muitas pessoas têm me perguntado, têm perguntado a outras pessoas através da internet, têm pesquisado se o ministério sacerdotal para as mulheres é algo do Antigo Testamento, é do Novo Testamento. As mulheres podem fazer realmente parte do ministério pastoral, só participar como trabalhadoras do evangelho em outras posições, pode ser missionária, pode ser consagrada pastora, evangelista. No tempo apostólico havia uma mulher que fazia parte do corpo apostólico. Exatamente qual é a realidade bíblica? A Bíblia fala de apóstola, pastora, bispa. A Bíblia fala sobre exceções ao ministério feminino, ao ministério masculino, enfim, todas as dúvidas sobre o ministério feminino aqui na Palavra em Foco. Muito bem-vindo, você está no programa Palavra em Foco. Glória seja dada ao nome de Jesus.
Estamos de volta com essa programação bonita. Eu já estou aqui emocionado por poder fazer parte. Quero agradecer ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao pastor Wellington Júnior, ao meu querido irmão André, a todos que me deram a oportunidade, ao Márcio Melo, que me concedeu a oportunidade de estar aqui. Uma alegria muito grande poder ser útil ao nosso querido Ministério do Belém. E agora vocês terão o prazer de ter a participação daqueles que estarão trazendo a orientação, a direção clara, de forma bíblica, com profundidade teológica em cada um dos programas. Prepare a sua pergunta. Aqui está na tela, para quem está assistindo, o canal que você pode fazer a sua pergunta, perguntar o que você tem dúvida, porque você vai ter a sua resposta em cada um dos nossos programas. Pastor Erivaldo Jesus, Deus te abençoe, prazer ter o Senhor conosco. Paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês que estão assistindo essa programação através da TV AD Belém e nos ouvindo através da rádio AD 88.7. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e ao pastor Wellington Júnior, e está aqui nessa banca abençoada. Na bancada está o pastor João Barbosa, nosso amigo, o pastor Wilson Faraço, toda a equipe de produção do programa Palavra em Foco. Com certeza vai ser um programa enriquecedor, que vai tirar a dúvida de todos os nossos ouvintes, com base na Bíblia, que é a nossa única regra de fé e prática. Sem dúvida nenhuma, eu estou muito com a expectativa lá em cima, porque eu sou daqueles, Gesiel, que eu sempre acreditei no seguinte, que os programas de debate são muito importantes, mas ele acaba causando dúvidas para quem não tem profundidade teológica. Porque você vê alguém defendendo o calvinismo, alguém defendendo a fé arminianista. Você ouve os dois colocando versículos, pontos, e você fica ali no meio, quem está certo? Alguém fala que o dízimo é só do Velho Testamento, aí o outro defende, não, é do Velho e do Novo. Aí você ouve os dois e muitas vezes, ao invés de trazer uma resposta, traz uma dúvida maior. Porque você tinha noção que era assim. Aí você ouve o outro falando que era diferente. E aí é muita audiência no debate, no Brasil principalmente, na capital de São Paulo, em outros lugares. Muita gente gosta, porque ouve os dois lados. Mas eu sempre tive aquele sonho que tivesse um apresentador, tivesse alguém que disse, a verdade é essa. E aqui no nosso programa, o pastor José Wellington Bezerra da Costa e todos os que estão na produção tiveram esta orientação que eu chamo de divina, de trazer realmente no programa Palavra em Foco a verdade direta, a verdade sem meias verdades. Eu costumo dizer que tem muitos contratos que o problema é as palavras miúdas, as letras miúdas, e aqui não, aqui você vai entender realmente a tua fé, aquilo que você tem dúvida, você terá a resposta aqui no programa Palavra em Foco. E nós vamos agora ouvir a voz bonita do meu querido irmão Wilson Faraço. Paz, Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus, querido pastor João Barbosa. Quero também aqui agradecer a Deus pela companhia do meu amigo, pastor Erivaldo Jesus. Muito bom fazer parte desta mesa de pastores e participar deste importante programa que está sendo lançado pela nossa querida Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Eu quero agradecer aos nossos pastores, o nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e nosso querido pastor, vice-presidente, pastor Wellington Júnior, por esta visão, por essa direção. Também louvar a Deus pela diretoria da igreja, nosso querido irmão André Tsichuia, que também nos dá esta oportunidade de participarmos de um programa tão importante para os nossos dias. O pastor João está aqui nos falando com bastante entusiasmo de que esse programa ele tem a finalidade de nos levar à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então fica aqui já o meu agradecimento, o meu convite a você que participe, que compartilhe. Certamente teremos programas abençoadores e que irá edificar a vida de nossos ouvintes. Glória a Deus. E é muito importante que todos vocês que estão agora conosco, lembre-se de compartilhar
para que outras pessoas possam saber. No círculo de oração, no trabalho com a juventude, a UMADEB, o CREI, o FADEB, todos os departamentos, se você está nos ouvindo, divulgue que agora na 88.7, a FM, a ADFM do Belém, essa rádio que tem levado muito conteúdo para sua casa, louvor, adoração. Na TV AD Belém, você pode assistir no horário que você puder, através do YouTube. Vai sempre estar para você aqui respostas que você muitas vezes carregou por anos. No Palavra em Foco, você vai ter a resposta. Como nós estamos no mês da mulher, nós trabalharemos com algumas perguntas do nosso próprio povo, da nossa igreja, e você, quem sabe, um dia desse aí no seu setor de trabalho, aonde você estiver, também vai poder participar desse programa, trazendo aqui a sua dúvida, a sua colocação, para que os nossos irmãos possam te responder. E hoje nós temos alguns irmãos que participaram de alguns lugares, inclusive fora daqui da capital de São Paulo, que fizeram a sua colocação, a sua maneira de pensar sobre o ministério feminino. Vamos ver? Eu acredito que sim, né? Desde que não seja consagrado a pastora, sim a missionária, outros cargos assim femininos, mas a pastora não. Com certeza, porque as mulheres estão mais do que preparadas para exercer esse ministério. Conhecemos aí mulheres doutoras, psicólogas, professoras, né? Muitas já dão aulas dominical, muitas já pregam, então está mais que na hora do ministério reconhecer o ministério feminino. Com certeza, porque tem o Ministério do Louvor também, né, que a gente participa, seminário de mulheres, né, seminário de mulheres. Eu concordo com tudo. Ministério feminino no sentido de pastor, não. Eu acho que não, acho que é um cargo devido ao homem exercer essa função de pastor, mas isso não impede a mulher de trabalhar dentro da igreja, de exercer funções importantes como companheira, ajudadora na obra do Senhor, mas ministério pastoral, não. Sim, se ela estiver capacitada e muito bem preparada, pode. Ainda não, mas assim, como já temos a boa cooperação das irmãs em vários departamentos da igreja, sim, é bem louvável, é bem aceito, é um trabalho bem prestado pelas nossas irmãs. Ministério feminino, sim. Pastorado, não. Deus criou a mulher, né? Ele tem preservado a mulher, ele tem dado o ministério de pastorado para os homens, para preservar as mulheres, né? A mulher é tida como vaso mais frágil, mas pelo fato de ser mais emotiva, né? Pensar mais com o coração, e o homem com a razão. Então, nesse quesito, eu acredito que ministérios, as mulheres podem exercer qualquer tipo de ministérios na igreja, né? Em qualquer área da igreja, mas o pastorado não. Bom, tá aí a colocação de muitos irmãos, de muitas irmãs. Eu estava ouvindo aqui, pastor Wilson, é impressionante como há uma certa dúvida, mesmo dentro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Muitos têm certeza, mas como há uma invasão de informação através da internet, as pessoas ouvem tanta coisa que aí fica na dúvida e, infelizmente ou felizmente, alguns são até pessoas de sucesso, mulheres que são bispas, mulheres que são pastoras. Eu vi recentemente uma apóstola consagrada, ungida, e aqui nós vamos ter aqui com vocês agora a participação, para que vocês possam nos dar aí uma introdução, uma orientação, começando aqui pelo pastor Wilson Faraço, sobre o ministério feminino. Muito bem, pastor João. Eu preciso, inclusive, parabenizar a equipe, né, de produção por este vídeo, trazendo aqui vários testemunhos de mulheres e até de irmãos sobre essa temática. A temática ela está muito em alta, já que nós temos visto, né, mulheres em ascensão. O pastor João acabou de falar aqui, mulheres que têm feito um trabalho em vários lugares, não somente dentro das igrejas, mas também fora. Eu quero puxar aqui porque, assim, ouvindo esses testemunhos, este anseio feminino que foi apresentado pelo vídeo, nós precisamos, inclusive, trazer uma clareza do que seja ministério
não é? E do que seja ordenação. Pegando aqui a nossa querida irmã Raquel, que deu um testemunho, ela é de Limeira, e ela trouxe aqui uma separação perfeita. Ela diz assim, olha, ministério feminino sim, né? Ordenação não. Então, por que ela trouxe, né, uma questão como essa? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, a ideia de ministério, que tem sido inclusive deturpada, é de que ministério é uma posição, ministério é uma função. Mas ao pé da letra, quando olhamos para o texto sagrado, para as escrituras sagradas, nós vemos que o significado de ministério é serviço, é servir, é ser servo. E nesse sentido, todas as nossas queridas irmãs, elas servem ao Senhor. Elas atuam no ministério em muitas áreas. Então, você pode observar mulheres que se destacam, quer seja ao lado do seu marido, tendo este uma ordenação ou não, em várias frentes de trabalho, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, as mulheres, elas atuam e atuaram de uma maneira muito brilhante. O que já tem que, desde logo, deixar claro é que também existe a questão da ordenação, e que aí sim envolve, não é, o apostolado, envolve o pastoreio, envolve cargos que estarão ligados à direção da igreja. E aí, neste particular, um pouco mais à frente, nós falaremos que não temos ali referências bíblicas para esse suporte, não é, de pastoras e tudo mais. Agora, quando você pega, por exemplo, uma esposa de pastor, ela cumpre um serviço também na linha pastoral, assim como a esposa de diácono, a esposa de presbítero, não é? E tantas outras esposas, mulheres, não somente as casadas, mas também as jovens, pois o texto sagrado diz que aquelas que são solteiras, elas devem cuidar de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor, e as mulheres casadas aos seus maridos. Então, de forma bastante introdutória, pastor João, eu penso que esta fala da irmã Raquel, ela já deu uma tônica para nós, né? de trabalho aqui, de informação, trabalhar o ministério feminino e trabalhar a ordenação feminina. Muito bom, Deus te abençoe. E agora já está aí para você aberto o nosso WhatsApp, qualquer lugar do Brasil que você estiver, do mundo, WhatsApp, você marca aí para você participar dessa programação. Se você não conseguir perguntar agora, você pode perguntar depois, mas é muito importante a sua participação, porque o programa é feito para tirar a sua dúvida. E, naturalmente, quanto mais você perguntar, melhor você vai entender o significado de cada tema que será tratado aqui. Nesse mês da mulher, no primeiro programa, nós começamos com as mulheres, falando sobre o Ministério Feminino. Qual é o contato? Pegue aí e anote. 11 20 88 0475. Você vai estranhar porque começa com 20 e não com 9, mas esse é o WhatsApp que você vai usar na TV AD Belém e também na AD FM. 20810475. Se você não conhece ainda a AD FM 88.7, anote para você poder colocar no seu dial, no seu rádio e deixar salvo aí. Porque eu não sei se você está vendo agora através da internet, no celular ou qualquer outro meio, mas não esqueça, o Belém, o Ministério do Belém, tem uma FM que está marcando a vida de muitas pessoas. Adoração, palavra, orientação, avisos, tudo que você precisa, você vai encontrar aqui para adorar a Deus na AD FM 88.7. Decorou? AD FM 88.7. Não deixe de ser também um ouvinte dessa programação. Diante da colocação do pastor Wilson Faraço, nós percebemos aqui que há uma diferença muito grande entre ser uma pastora consagrada, ser uma apóstola, bom, enfim, o ministério feminino. Literalmente, nós precisamos hoje, nessa programação, deixar aqui fundamentado biblicamente até onde podemos ter o ministério feminino ou não, e o pastor Erivaldo de Jesus vai nos trazer aqui essa introdução de orientação e depois nós entramos com as perguntas. A paz do Senhor para todos vocês e com muita alegria por ser o mês da mulher, quero desejar aí a bênção de Deus sobre as mulheres cristãs, né, de todo o nosso querido Brasil. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas essas comemorações se estendem a todo o mês de março. Em se tratando do tema desse programa, quero parabenizar a direção do programa pela escolha de um tema tão oportuno, que é justamente, existe ministério feminino na Bíblia? A resposta sim,
existe ministério feminino. Porém, quando falamos de ministério, claro que há uma diversidade de ministério. A própria Bíblia diz que há diversidades de operações, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministério, o Senhor é o mesmo. Há ministério profético, ministério sacerdotal, né? Ministério dos levitas, ministério da música. Então, existe vários tipos de ministério. Aliás, a palavra ministério, né, que vem do grego diaconia, quer dizer serviço, né, como, por exemplo, em Romanos 16, 1 e 2, e também o termo grego, huperetes, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Então, há essa diversidade de ministério. Então, existe, sim, base bíblica para o ministério feminino. O que não existe é base bíblica para a ordenação das mulheres ao ministério eclesiástico. Nós sabemos perfeitamente que a mulher, ela sempre ocupou um papel auxiliar do homem. Aliás, esse sempre foi o propósito de Deus, não é nenhum demérito, isso aí é uma ordenação divina. Como é que começou a criação da mulher? A criação da mulher exatamente começou quando Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí em Gênesis 2:8, o Senhor diz: far-lhe-ei uma auxiliadora. Então, desde a sua criação, a mulher, ela foi criada por Deus como exatamente uma auxiliadora do homem. Então, a parte ministerial da Bíblia, ministério sacerdotal, né, ministério pastoral, Deus estabeleceu isso para que o homem realmente fizesse parte do ministério. Não há nenhum exemplo de sacerdotisa na Bíblia, nem de pastora. Aliás, a única pastora mencionada na Bíblia é Raquel, em Gênesis 29, versículo 9, só que ali ela é pastora de animais, né? Ovelhas no sentido genérico mesmo, animal, mas não no sentido eclesiástico, porque na lista dos dons de Efésios 4:11, né, Deus estabeleceu uns, né? Uns, não diz lá umas. Deus estabeleceu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Então não há nenhum exemplo de uma ordenação feminina nas Escrituras e certamente o assunto é palpitante e vamos ter muito que esclarecer ao longo da programação. Que legal, que legal. Eu percebo claramente que há entre nós uma convicção. Todos os pastores assembleianos do Ministério do Belém, que pertence à CGDB, já foi isso em debate convencional, nós já tratamos isso em plenário, mas fundamentando realmente a nossa fé, nós percebemos que apesar de hoje ser comum você ter muitas mulheres que são ungidas, consagradas, outras igrejas, mas hoje aqui nós estamos tentando aprofundar isso biblicamente. Eu quero até, quem estiver em casa, se você tiver uma Bíblia, eu queria que você abrisse a Bíblia, Gênesis capítulo 29, versículo 9, que o pastor acabou de citar sobre Raquel, é um dos textos que é usado para defender a consagração de pastoras. Mas preste bem atenção no texto, capítulo número 29 de Gênesis, versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E talvez aqui algumas pessoas tentam grifar ali pastora para que possa dar fundamentação a um ato ministerial. Mas esse pastoreio dela é um pastoreio no campo de ovelhas. É como dizer que Davi era pastor porque ele também pastoreava o seu rebanho, ou que ele estava atrás das ovelhas, atrás da malhada. Mas nós temos muito que entender, quando formos interpretar Bíblia, o que é literal, o que é figurado e o que é doutrina, e outros conceitos. E aqui, entre muitas dúvidas que nós temos, tem uma palavra aqui do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3, as mulheres no ministério de Jesus. Elas não tinham uma influência nesse ministério, pastor Wilson?
as mulheres no tempo de Jesus, elas não realmente influenciavam o ministério? Elas eram consagradas ali com Jesus ou não? Muito boa a sua pergunta e essa conexão, pastor João, porque eu também trabalhei essa questão quando a gente pensa no ministério como o termo que já foi aqui cunhado, né, diaconia, né, da onde vem diáconos, né, o ato de servir. Você citou o texto de João, eu estava com o texto preparado aqui de Lucas, capítulo de número 8, e o versículo de número 1, que também diz a mesma coisa. Quando você olha para esse texto de Lucas 8, você verá que há uma comissão de mulheres, há uma comitiva de mulheres, que está diretamente ligado ao trabalho de Jesus. Nesse texto, inclusive, de Lucas 8, Jesus vai falar ali sobre o semeador, depois vai explicar essa parábola da semeadura. Mas ele deixa claro, não é, que junto dele tem mulheres ali trabalhando e ele vai usar exatamente esse mesmo termo que depois é usado. Ali aparece diaconeu. Não é? E qual o significado? Né? Derivado de diáconos, que significa servo ou ministro. No início da minha fala eu disse que esses conceitos vão se perdendo ao longo do tempo. Hoje, falar de ministro é falar de uma posição dentro de um cargo eclesiástico. Mas, no conceito bíblico, trata-se de alguém que está servindo, que está a serviço de outro, está colocando como servo. Aliás, tem uma outra palavra grega, doulos, que é escravo, e que depois isso também ganhou uma roupagem nas páginas do Novo Testamento como servo. O que é o servo? É aquele que se coloca submisso ao outro, né? Ou a um dono de escravo naquela época, ou até mesmo a um mestre naquela época. Então, por isso, nós somos chamados também de servos do Senhor Jesus Cristo. É importante que se diga que estas mulheres, elas acompanhavam Jesus. Então, eu quero fazer essa leitura para que a gente tenha muito claro que Jesus não andava apenas com os 12, mas também com mulheres. E nessa passagem ele está acompanhado de mulheres que serviam a ele. Capítulo 8, não é? Versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, veja que é o ministério de Jesus aqui, não é? O ministério evangelístico de Jesus. Pastor, o senhor está lendo aonde? Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas 8 e 1. Exatamente. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Perceba claramente que nós estamos falando do ministério de Jesus, de aldeia em aldeia, pregando, ensinando, e os 12 apóstolos também com eles. Agora, note o versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e de enfermidade, ou enfermidades, e aí Lucas traz Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, e olha só como Lucas as apresenta, que os serviam com os seus bens. Esse servir aí também é a palavra diaconia. É o mesmo termo grego. Então veja que essas mulheres procuravam servir com os bens, patrocinando essa atividade ministerial de Jesus. É claro que aqui há uma distinção muito clara entre os 12 apóstolos, ou colégio apostólico, e estas mulheres, que inclusive nesse termo diz assim, que o seguiam. Então tem 2 verbos aqui, seguir a Jesus e servir a Jesus. E olha que coisa linda atribuído às mulheres. Então, o que é seguir a Jesus? Somos seguidores. Então, essas mulheres seguiam a Jesus, eram mulheres que estavam ali para aquilo que Jesus precisava no tocante a este ministério feminino. E mais, e se você acompanhar em toda a trajetória ministerial de Jesus e chegarmos lá na crucificação, no sepultamento de Jesus, o ministério feminino ali foi extremamente ativo. Aquelas mulheres, elas não somente trataram do corpo de Jesus, como foram as primeiras também a verem o ato da ressurreição. E não somente isso, a propagarem a ressurreição. Então, claro, pastor João, que esse ministério feminino é visto nas Escrituras Sagradas. O pastor Edivaldo estava falando aqui sobre a questão da ordenação e citou aqui o caso de Raquel.
né, um episódio em que foi lido aqui pelo pastor João Barbosa. Mas se a gente for para o livro de Juízes, também é muito citado o caso de Débora, porque lá diz que ela era uma juíza e também diz que ela era profetisa. Não é? Bom, precisamos deixar claro que esse ministério de juiz era um cargo um tanto que político e muitas vezes, inclusive, de guerra. Né? E também precisamos deixar claro que no caso da profetisa, sim, nós tivemos várias profetisas, mulheres que profetizaram e até hoje temos mulheres também que profetizam. Mas se você for observar, né, a ordem araônica, que é a ordem que rege o sacerdócio no Antigo Testamento. Temos duas ordens. Temos a ordem araônica, que rege, né, a ordenação do Antigo Testamento, e temos a ordem segundo Melquisedeque, que aí já estamos, né, numa ordem para Cristo, que é da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi, mas ele é sacerdote, nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Olhando para o Novo Testamento, nós vemos aqui que o grupo de apóstolos eram 12, todos eles homens. Muito interessante, porque, na minha opinião, nossa colocação teológica aqui começa a levar a uma percepção clara de que não tem nenhum apoio bíblico, um versículo, um texto de consagração ao ministério pastoral de uma mulher. Pelo que eu estou entendendo que vocês estão nos colocando aqui, e naturalmente existem algumas dúvidas. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 7, tem a seguinte colocação: saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Essa palavra Júnias, ou essa percepção, já deu muito o que falar desde o início da história da igreja, porque se inicia pensando que Júnias é uma mulher. E depois, nos estudos mais aprofundados, conhecendo realmente o original, passa-se a discutir realmente que esse nome Júnias é masculino, vindo até de um nome de origem masculina e não feminina. E claro, quando não há interpretação do original, pode-se criar uma dúvida que Paulo está falando aqui dos apóstolos Andrônico e Júnias, ou Júnior, uma mulher aqui, dando fundamentação a consagração de apóstola. Tanto é que o texto vai terminar dizendo: os quais distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Bom, diante desse texto, pastor Erivaldo Jesus, eu queria que o senhor desse uma orientação a quem está conosco, para que eles pudessem ouvir de uma maneira mais profunda sobre esse texto que muitos usam para a consagração de apóstola. E eu quero aproveitar, antes do senhor responder, voltar a deixar aqui o telefone 11 20 81 0475, que é o nosso WhatsApp, 20 81 0475, que você também que está aí ouvindo já pode mandar a sua pergunta, pode fazer o seu esclarecimento, participar conosco. É muito importante a sua participação, isso nos deixa em melhores condições de te responder e tirar dúvida. Pastor Erivaldo. Meus queridos irmãos, nós glorificamos a Deus porque nós estamos realmente em um momento especial, aproveitando o mês da mulher e esclarecendo temas relacionados ao ministério feminino. E eu quero olhar para todos vocês que estão nos assistindo e responder uma pergunta que está na cabeça de muitas pessoas. E por que tem tantos ministérios que tem bispa consagrada, pastora consagrada? Veja bem, meus queridos, essa modalidade de consagração de bispa, pastora, isso daí justamente começou a surgir depois de um período chamado pós-modernidade. A pós-modernidade, ela é caracterizada pela quebra de modelos históricos, modelos tradicionais. Então, ela tem o objetivo de adequar-se à sociedade contemporânea. Com a ascensão do feminismo, na tentativa de se sobrepor ao machismo, na tentativa de igualar direitos entre homens e mulheres. A Bíblia não faz discriminação quanto a isso. Aliás, Paulo diz em Gálatas 3:28, iguala
mulher e homem, o valor da alma do homem é o mesmo valor da alma da mulher. Ali ele diz que seja homem, seja mulher, todos são um em Cristo. Então não há nenhuma discriminação da Bíblia quanto a gênero masculino e feminino. O valor da alma do homem é o mesmo valor da alma da mulher diante de Deus. Agora, em relação ao ministério, o pastor João Barbosa, ele leu o texto aqui de Romanos, capítulo 16, versículo 7, que diz: saudai a Andrônico e a Júnia, meus parentes e meus cooperadores, companheiros na prisão, os quais se distinguiam entre os apóstolos e que foram antes de mim Cristo. Veja bem, onde está o equívoco na interpretação desse texto? Andrônico e Júnias eram parentes carnais do apóstolo Paulo. Eles foram para Cristo antes de Paulo, por isso que ele se refere aqui no finalzinho, né? Que eles foram, né, antes de mim a Cristo. E quando Paulo usa essa expressão aqui, ó, que eles, né, se distinguiu entre os apóstolos, simplesmente significa eram queridos entre os apóstolos. Eram pessoas distintas, ilustres entre os apóstolos. Não está apontando aqui nenhuma conotação que torne eles apóstolo com os apóstolos. Eu quero fazer uma observação, pastor, nesse comentário. Quem puder abrir a Bíblia em casa, no capítulo 7, na Almeida Revista Corrigida, ARC, talvez o que ninguém percebe é que no versículo 7, quando ele diz saudai a Andrônico e Júnias, que alguns traduzem por Júnia, e aí vira essa grande confusão, meus parentes e meus companheiros na prisão, vírgula. Me parece que estão esquecendo dessa vírgula, porque aí deixa para trás os meus parentes e aí vai falar que eles se destacaram entre os apóstolos e não que eram apóstolos. Estou correto ou está errado a minha Não, você está certo. Que, aliás, todas essas doutrinas que eles criam como ordenação feminina ao ministério, eles pegam em partes fora do contexto, é igual um vídeo que você tira um recorte que lhe interessa. Aí você cria uma interpretação equivocada do texto, mas o que interessa para nós, doutrinariamente, vamos para a doutrina da ordenação. Aí você tem que ir para as listas ministeriais. E aí começa a ficar mais apertado, porque nós estamos falando aqui sobre ordenação. Perfeitamente. Não é Aí quando você vai para as listas ministeriais, não há nenhuma referência à ordenação de mulheres. Aliás, o máximo que a Bíblia vai mostrar de cargo assim na igreja é diaconisa. Você percebe ali que Febe, né, era uma diaconisa. Depois Paulo, naquelas qualificações de ministros e diáconos em 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 8 em diante, ele dá as recomendações. E quantas mulheres, da mesma forma, ou seja, havia a previsibilidade da mulher ser diaconisa na igreja primitiva. Então, voltando a dizer para vocês, nós respeitamos as decisões, né, de outros ministérios, mas a nossa fundamentação é a Bíblia. Então, a Bíblia não há nenhuma margem e nem respaldo para a ordenação de mulheres ao ministério. Pastor Edivaldo, uma parte, né, nesse importante assunto, né, e há de se fazer uma distinção entre o colégio apostólico, com o número de 12, né, e a missão e o envio de apóstolos. Porque quando você vê ao pé da letra a palavra grega apóstolos, não é, significa enviado ou mensageiro. Essa atividade de ser enviado e essa atividade de ser mensageiro, elas permaneceram ao longo de toda a história da igreja. Agora, o apostolado tal qual, não é, tal qual nós temos nos evangelhos, ou no evangelho, nos registros de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é diferenciado. E uma parte importante aqui, pastor João, pastor Edivaldo, é o seguinte: lembre-se da dificuldade de substituir Judas e de todo o pré-requisito que houve para a escolha de um substituto. Não é? E aí você pega ali Atos, né, dos apóstolos que fala isto, eu estou me lembrando aqui,
no capítulo 1, pastor Tinha que andar com Jesus. Toda a credencial para isso, né? O substituto de Judas no capítulo 1 e verso de número 12. Né? Então ele diz assim, ó: então voltaram para Jerusalém, e aí entraram e subiram, ali estão, todos estavam perseverantes, e ele vem: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura. Aí ele fala sobre o que aconteceu, não é? E depois ele vai fazer ali a separação. E aí ele diz o seguinte, olha: é necessário, pois, que dos homens... Aí vem os requisitos. Isso. Então vamos pegar os requisitos do apostolado? Vamos lá. Capítulo 1, versículo de número 21. É necessário, pois, que dos homens... Pronto, parou tudo. Não diz das mulheres, não diz dos homens e mulheres. O senhor está lendo aonde? Atos, capítulo de número 1, versículo de número 21. Então, olha lá. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles quem? Um destes homens, se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Bom, apresentaram 2. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então, orando ali, lançando sorte, tal, caiu sobre Matias. Eu vou aqui agora perguntar à produção. Produção, podemos começar já uma outra discussão aqui para o próximo programa? Porque eu vou falar aqui com os nossos 2 teólogos que estão aqui nos orientando, porque esse currículo que é pedido para que você tenha, vai lá, eles só encontram 2 que têm capacidade. Mas Paulo não tem nenhuma dessas condições. O 12º apóstolo aí, ele não é incluído nesse currículo, porque ele não andou com Jesus, ele não conheceu, ele não viveu, então tudo que tem nesse currículo parece que está distante do que o apóstolo Paulo é, que foi escolhido. Não, mas tem parece, 2 requisitos aí que Paulo atende. Mas isso, só parece. 2. Paulo atende. Todos. Mas atende todos? Mas é o bastante. Bom, mas nós vamos deixar então... É o bastante. Vamos deixar isso para o próximo. Porque ele viu Jesus e foi chamado diretamente por Jesus. E nós temos muito, muito boa. Tá, mas vamos deixar essa... Não, mas você responder não fica para o programa. É que se você pegar, veja bem, o apóstolo Paulo de sua conversão e de seu ministério, parece que foi logo ali. Nós temos aí pelo menos 15 anos entre o seu chamamento para a salvação e para o ministério. E nesse período, ele teve muito contato com Jesus. Viu? Como diz em nossa convenção, questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Voltemos ao assunto ministério feminino. E eu deixei aí no ar, para quem está conosco, fazer a sua pergunta, a sua dúvida, porque o programa é muito importante que vocês saibam que nós aqui estamos literalmente com a palavra em foco. Então, quem está participando já percebeu que o programa vai ter muito assunto, vai ter muita coisa para nós fundamentarmos biblicamente, e essas dúvidas que serão lançadas aqui não é com o intuito de deixar em dúvida, pelo contrário, é literalmente como estão colocando aqui aqueles que realmente conhecem tanto o original como toda a estrutura da história da igreja, que conhecem realmente condições para que você possa confiar. São pastores setoriais, são pastores que têm um histórico de conhecimento, viajando ao Brasil, dando estudos, escola bíblica e todos os outros trabalhos, e eu quero que você participe. Então manda para nós a sua pergunta, a sua dúvida, porque eu penso, Zéu, eu penso claramente que nós vamos ter muito assunto, muito tema, e esse programa está chegando agora para trazer a você muitas respostas, e você precisa participar, tanto na ADFM 88.7, como na TV AD Belém, não importa a forma que você está, participe, 11 20 81 0475, e nós vamos voltar aqui ao Ministério Feminino, o tempo passa rápido, e eu tenho aqui uma pergunta uma colocação que foi feita pelos irmãos que participaram, de que forma a mulher pode atuar na obra de Deus, tirando a consagração. Então, nós temos aqui um esclarecimento que, biblicamente, nós não temos como fundamentar a consagração de pastoras, de apóstolas, de bispas, de presbíteras, ou presbítero mais feminino, e isso vai criar um movimento muito grande, porque quem está ouvindo
Nós temos aqui ouvintes de todos os ministérios, mas se você não chegou agora no programa, volte se você estiver no YouTube, ou prepare para assistir depois de forma online, porque tem respostas com fundamentação bíblica. Então, qualquer dúvida que você tiver, que você aprendeu diferente, mas por que consagrou lá, por que consagrou aqui, nós vamos tratar disso com profundidade, mas até aqui, pelo que eu entendi, a mulher não pode ser consagrada. Ela não pode receber azeite, imposição de mãos para ser pastora. É isso que eu entendi? Perfeitamente. Isso daí é uma característica da pós-modernidade, que a pós-modernidade é caracterizada pela quebra de modelos históricos, modelos tradicionais. E qual é o modelo tradicional? É não ordenação de mulheres. Mas como a pós-modernidade é tentar adequar o evangelho à sociedade contemporânea, e, na verdade, queridos, temos que entender que a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, nós não podemos adotar a mentalidade do mundo, por mais que haja mudanças de conceito, quebras de modelos tradicionais, a Bíblia nos ensina sempre manter o modelo de Cristo, o modelo ensinado, né, que aprendemos dos nossos pais. A Bíblia diz: não removerás os marcos antigos que os nossos pais nos ensinaram. Então, há ministérios que já quebrou essa linha tênue aí que separa verdadeiramente o modelo tradicional, né, o modelo bíblico, desse modernismo. Mas nós não podemos entrar no modernismo, não podemos nos adequar ao modelo do mundo. Pelo contrário, devemos moldar o mundo através de uma mentalidade baseada na palavra de Deus. Concorda? Eu concordo, pastor João, pastor Erivaldo, e penso que essa pergunta eu estava até aqui já ansioso para que ela fosse emitida aqui pelo pastor João. Por quê? Porque nós estamos com muitas mulheres nos ouvindo. Certamente neste mês, né, especial, digamos assim, onde se lembra mais da mulher, né, onde também se valoriza mais. Eu sei que a mulher deve ser valorizada todo ano, né, todos os dias. Mas nesse período se fala sobre temas mais voltados à mulher, e não é diferente de nós aqui, estamos falando sobre o Ministério Feminino. Então, como a mulher ela pode atuar? Eu vou trazer algo aqui, pastor João, o senhor falou uma coisa aqui, tem um texto... Mas antes de entrar em como a mulher pode atuar, vamos fechar esse assunto aqui. Pelo que vocês me colocaram, e lembrando a quem está nos ouvindo, que a minha função aqui é pesada, porque eu vou muitas vezes parecer que sou contrário àquilo que está fundamentado biblicamente. Por quê? Porque senão eu não consigo tirar deles a resposta para que você aí em casa entenda. Então, guarde-me, orem por mim. A sua função é do promotor de acusação. É muito pesado. Vai ter que provocar as partes. E vou arrumar encrenca com muitos colegas pastores, porque meu lugar aqui no programa é trazer realmente a dúvida do ouvinte. A dúvida daquele que nos assiste. Então, eu não posso aqui, junto com os nossos irmãos, os dois pastores, não, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Porque, do contrário, eu não vou tirar deles todo o conteúdo que vocês precisam. Então, fechando o assunto aqui de consagração, pelo que nós entendemos, pastor Luiz, antes de o senhor entrar no novo tema, mulher não pode ser consagrada. Não temos apoio bíblico para ordenação. Quer no Antigo Testamento, onde nós temos ali os sacerdotes, os levitas, não é? Todos eles ocuparam função, digamos assim, eclesiástica, né? Todos foram homens. E já mostrei aqui também no texto sagrado que o colégio apostólico, inclusive no momento em que houve a separação de um novo membro, havia exigências claras de que fosse homens. Inclusive para o diaconato, embora nós tenhamos diaconisas, né, pode-se considerar isso como serviço, já falamos aqui sobre o termo diaconia como serviço, né, mas os 7 que foram escolhidos também em Atos 6 também foram homens. Não é? Então, ao meu ver, e à luz da Sagrada Escritura, eu corroboro com o que o pastor Erivaldo tem dito. Não há base bíblica para ordenação. Essa pós-modernidade, alguém já diz, em alguns escritos já existe a hipermodernidade, ou que vem além dela, não é? Tem procurado destituir essa estrutura, né? A estrutura que nós recebemos de nossos pais. Então, eu, de igual forma, tenho procurado preservar isso. Né? Nós somos uma igreja centenária, né? E até aqui as mulheres têm tido espaço para trabalhar, mas na ordenação ao
ministério eclesiástico da igreja, isso requer que seja homem. Então, fechando aqui, nós temos convicção bíblica, teológica, que ungir mulheres, consagrar o ministério pastoral, consagrar ela a evangelista, não é possível biblicamente. Tá, nós vamos continuar aqui porque está ficando gostoso. Agora, a minha próxima colocação, e nosso tempo está acabando, passou rápido demais, de que forma então, que é o que o senhor ia colocar agora, a mulher pode atuar na obra de Deus, tirando realmente a consagração? Ela não pode ser consagrada, mas ela pode trabalhar, é isso? Como seria a função da mulher no ministério que nós estamos aqui conhecendo biblicamente? Perfeitamente, pastor João. Então vamos lá. Eu quero trazer um texto, porque quando a gente fala de ordenação, nós falamos dos cargos que nós temos hoje. Então, no nosso ministério, nós temos o diácono, nós temos o presbítero, nós temos o ministro, que aí é evangelista, não é consagrado a evangelista, e depois a troca de credencial para pastor. Mas há um texto de Tito, Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Na epígrafe da ARC, que eu estou usando aqui, Almeida Revista Corrigida, diz assim, instruções para o ministério. E nessa instrução para o ministério, ele diz assim, ó, verso 2, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, no amor e na paciência. Essa palavrinha velho aqui é presbítero, ok? O presbítero que nós temos hoje, não é uma função eclesiástica, mas à luz da Bíblia era aquele de mais idade, era aquele mais sábio, mais experiente. Olha o que ele vai dizer às mulheres. Verso 3. As mulheres idosas. Sabe qual é o termo aqui, pastor João? Presbititas. O termo grego. Presbititas. Por que é essa palavra presbititas? Porque também se traduz como mulheres idosas. Semelhantemente, os velhos, do versículo de número 2. E diz assim, ó, semelhantemente que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dada a muito vinho, e olha como termina o versículo. Mestras do bem. Sabe qual é o vocábulo aqui? Didasco. Ou seja, termos atribuídos também àqueles que ensinavam aos outros. E Paulo vai ser mais claro, ele diz assim, ó, para que ensinem. Quem é que tem que ensinar? As mulheres. Ensine as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem os seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Bom, dito isso, nós temos duas considerações a fazer. Primeiro, essas mulheres mais idosas, que são chamados aqui também desse vocábulo, né, de sabedoria, que traz a ideia de uma mulher anciã, né, de mulher idosa, tal qual o versículo de número 2, e nós temos aqui a ideia que Paulo também traz de mestras do bem. E aí eu respondo a sua pergunta. Como essas mulheres, não é, podem servir a obra de Deus? Através de suas experiências, na vivência que elas têm, não é, na obra do Senhor, na igreja. E essas mulheres, elas já servem assim. É muito comum no nosso meio ver mulheres experientes que se põem a ensinar aquelas mais novas que estão começando na fé. Então elas são mestras. Paulo chama aqui elas de mestras do bem. São mulheres que apoiam o ministério de seus esposos, são mulheres que estão, ora, no ministério de louvor, louvando, adorando com seus dons, com seus talentos. É claro que existem mulheres que têm o dom para cantar, outras mulheres têm o dom para ensinar. Por exemplo, nós não temos mestras nas escolas bíblicas dominicais? Nós não temos professoras? Pregadoras no Nós púlpito? não temos pregadoras, ensinadoras, que pregam muito, que expõem a palavra de Deus? Bom, na própria FAESP nós temos ali mestres e doutoras, né? Mulheres que se aplicaram ao conhecimento acadêmico para poder também lecionar. E na nossa igreja nós vemos isso, né? Nós vemos ali, e claro, nossa principal figura feminina é a nossa querida irmã Lídia Dantas Costa, esposa do nosso querido presidente, pastor Wellington Júnior, presidente da Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. E ela lidera um grupo de esposas que, de igual forma, também trabalham
realizam uma obra extraordinária. Então veja que na Assembleia de Deus há espaço para o ministério feminino que vem cada vez mais ocupando não só o espaço, mas o trabalho dessas mulheres que fazem tanto pela obra do Senhor. Eu particularmente percebo de maneira muito clara que a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, não impede de forma nenhuma as mulheres trabalharem. Inclusive nós, por muitos anos, por décadas, tínhamos mais mulheres na igreja do que homens. E talvez ainda hoje tem mais mulher do que homem. E grandes movimentos da igreja, tanto de ação social como de oração, e na escola bíblica dominical, cuidado das crianças. Bom, enfim, as mulheres dentro do Belém, do nosso ministério, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem muito espaço para trabalhar, inclusive, e aí eu vou deixar isso com o pastor Erivaldo de Jesus, pregadoras. Elas não são consagradas a pastora, não são consagradas a bispas ou apóstolas, mas não são impedidas de pregar. Como se explica isso, pastor? Muito oportuna essa colocação, pastor João Barbosa, e antes de tudo, queremos deixar bem claro aqui para todas as mulheres que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo através da rádio ADFM 88.7, que nós somos totalmente favorável ao ministério feminino, não à ordenação feminina, ao ministério. A ordenação eu posso traduzir também como consagração? Sim, sim, perfeitamente. Parece mais popular, né? Que muitas pessoas não entendem. O que eu percebo, pastor João e pastor Wilson, é que, na verdade, as mulheres não brigam por título que nem os homens. Os homens se brigam entre si para ter uma credencial de pastor. O que as mulheres... Olha, pastor João, o que as mulheres querem é apoio, pastor João. E você vê, primeiro que eu quero aqui desmistificar essa acusação do movimento feminista que a Bíblia é machista, que Paulo é machista. Vou provar para vocês que não. A Bíblia exalta o grande valor da mulher, desde as matriarcas, começando ali por Sara, Rebeca, Raquel, passando pelas esposas do sumo sacerdote Arão, pelas juízas. A Bíblia avançou na valorização feminina quando revela, no meio de uma sociedade oriental e machista, a primeira mulher juíza, tendo uma ascensão social naquela sociedade, como Débora, além de juíza, era profetisa. A Bíblia revela a ascensão feminina no Império Persa, na figura de Ester. Salomão valorizou a figura da mulher na Bíblia, colocando o seu valor acima dos rubis, das finas joias. Eu vou mais longe do que isso, pastor. Na sua colocação, numa época extremamente machista, que a mulher não tinha direito de voto, não tinha direito de escolher o próprio marido, não tinha direito a nada. E a Bíblia já está exaltando ela, como o senhor está colocando. Jesus resgatou, inclusive, a dignidade da mulher, pastor João. Desde que a mulher foi responsabilizada pela queda do pecado, quase que os teólogos até cantavam o seguinte coro. Uma mulher por nome Eva foi a causa da queda do primeiro homem, Adão. Uma mulher por nome Dalila foi a causa da queda do homem mais forte da Bíblia, Sansão. Uma mulher por nome Batseba foi a causa da queda do homem segundo o coração de Deus, Davi. As mulheres foram a causa do fracasso do homem mais sábio da Bíblia, Salomão. Mas também foi uma mulher por nome Maria, a mãe do Salvador do mundo. Então perceba que Jesus tanto resgatou a dignidade das mulheres, que os maiores sermões de Jesus na Bíblia, principalmente o sermão da água da vida, foi com uma mulher indigna, uma mulher menosprezada, desvalorizada pela sociedade, de um caráter duvidoso, já estava no 5º casamento, e Jesus ainda usou ela para ser missionária entre os samaritanos. Então veja como Jesus valoriza a mulher e há espaço para a mulher na obra do Senhor, mas nada como ordenação, o que elas querem é trabalhar, só isso. E falando em espaço, no Ministério de Jesus nós estamos sem espaço para continuar. Nosso tempo aqui chegou ao final, passou rápido demais. Foi muito gostoso. Eu acho que tem que continuar com esse tema. Pastor João, eu queria chegar lá no Apocalipse, você não deixou. Se eu soltar você aqui... Eu fiquei com umas duas vezes aqui de vontade de pedir uma parte também. Né? Infelizmente, nosso tempo está acabando, mas nós vamos concluir deixando muito claro para você que a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, apoia a mulher,
quer a mulher trabalhando, tem lugar para a mulher em muitas partes da nossa igreja, do nosso ministério. O que nós não concordamos, segundo a Bíblia, é consagrar, ungir esta mulher. Mas ela pode pregar, ela pode cantar, pode ser missionária, pode fazer todos os trabalhos necessários e fazem no nosso meio. E eu penso, Geisel, que temos que continuar, porque o nosso tempo foi embora, foi tudo muito rápido. Eu quero aqui interrompê-los porque nós precisamos parar, mas vamos pedir aí mais tempo. Quero ouvir aqui as considerações finais, porque o nosso tempo foi. Pastor Wilson Faraço, foi bom, não foi? Foi muito bom, pastor João. Hoje o programa de estreia, né? Então a gente ainda está aqui, né, desenferrujando as ferramentas, mas já deu para perceber que este programa será uma grande bênção para todos aqueles que nos acompanharem pelas redes da nossa RBC, Rede Belém de Comunicação, tanto pelo YouTube, aqueles que conseguirão nos ver, como também a DFM 88.7, você que nos acompanha até aqui. Eu quero louvar a Deus e pedir ao Senhor que Ele abençoe a sua vida e que o Senhor continue levantando mais mulheres para a realização de sua obra. Vocês são uma bênção, que esse período onde se menciona tanto a mulher, que nós possamos também louvar a Deus. Nós temos muitas mulheres em nossa vida, nossa querida mãe, nossa querida esposa e, no meu caso, minha querida filha. Então, um beijão para vocês também. Não poderia passar aqui sem também desejar a bênção de Deus para as vossas vidas, são as mulheres da minha vida. Deus abençoe a todos. Pastor João, muito obrigado. É um prazer. Pastor Erivaldo, suas considerações finais. Pastor João Barbosa, pastor Wilson, toda a equipe aqui do programa Palavra em Foco, minha gratidão a Deus por todos vocês. E também quero aproveitar e mandar um abraço à minha esposa Cristiane e parabenizar a todas as mulheres da nossa querida UFADEB e dizer que na Assembleia de Deus as mulheres têm muito espaço para trabalhar, haja vista que o nosso círculo de oração, a nossa UFADEB, o NEMAD, são departamentos da Assembleia de Deus que coloca verdadeiramente-se à disposição para o trabalho feminino e as mulheres exercerem com excelência o seu ministério na obra do Senhor. Um abraço a todos vocês e até uma próxima. Gostei muito, muito bom realmente estarmos aqui unidos, trabalhando, fundamentando biblicamente cada texto. Ficou muita coisa em aberto que nós podemos continuar na programação. Você também pode mandar a sua dúvida através do WhatsApp 20810475. Se você estiver fora da Grande São Paulo, não esqueça de colocar 11 20 81 0475. E eu tenho aqui, para deixar no ar aí, só para mexer com todo mundo, Geisel, a colocação simples. É pecado consagração? Porque tem ministério que consagra, é pecado? Vamos lá. E o novo hábito de chamar as esposas de pastor de pastoras? A pastora Lídia, a pastora Sônia, isso é pecado? O círculo de oração, não respondam nada, você não, só me ouve. Não, pelo jeito você está querendo parte 2 do programa. Não, o círculo de oração, o grupo de jovens, também não é bíblico. Nunca teve na Bíblia círculo de oração e existe. Bom, na verdade, só para fechar aqui, eu quero te dar um conselho, que esse é um conselho pastoral. Por favor, cada um fique na vocação que foi chamado. Você faz parte da Assembleia de Deus Ministério do Belém, é aí que Deus te plantou, é aí que você vai dar fruto, é aí que você vai crescer. Pare de comer em qualquer lugar, porque isso vai contaminar a sua mente. E aqui, Palavra em Foco, trazendo luz às suas dúvidas e colocando biblicamente como você deve viver. Um prazer muito grande, um abraço a todas as mulheres, um abraço a todas aquelas que nos ajudam a fazer a obra de Deus. E sem dúvida nenhuma, sem as mulheres não existe igreja. A igreja é o corpo de Cristo, onde as mulheres têm realmente um lugar muito honrado para participar. Consagrar? Não, mas trabalhar é muito necessário. Fui e até o próximo programa.